Olá, se você está aqui é porque provavelmente você comprou o nosso Planner dos Sonhos e você quer saber como usar essa ferramenta completíssima para que você possa realizar aquilo que você deseja no próximo ano. Então eu vou começar explicando parte por parte para que você consiga de alguma forma fazer dar certo e dar certo. E olhar para o final do ano que vem e falar assim, nossa, que trabalho legal, como eu me desenvolvi, como eu consegui alcançar aquilo que eu queria. Porque muitas vezes a gente tem muitos objetivos, muitos sonhos e muitos desejos e a gente vai só colocando pro universo ou fazendo aquele checklist básico de eu queria tanto que a vida fosse assim. E às vezes você não sabe qual o caminho que você precisa criar para que isso aconteça. Então eu vou te explicar como usar esse planner. E eu espero de verdade que você faça dar certo com ele, que você execute aquilo que você estiver aprendendo aqui. Lembrando que o nosso papel aqui é explicar a você para que serve esse plano, como é que você pode usar cada página. Mas se você tiver alguma dificuldade ou quiser saber um pouco mais sobre produtividade, você pode contratar o nosso curso de produtividade também, tá bom? Então bora lá. Começando aqui com o nosso Planner dos Sonhos, você escolhe a sua capa. A capa, ela pode ser ou aquilo que você tem muito e que você gosta de lembrar, ou aquilo que você acha que precisa no próximo ano para que você também lembre que você tem que desenvolver. Então a escolha é sua. No máximo você vai se perguntar qual é o impacto de ter gratidão de não ter, ou de ter resiliência e não ter, ou de ter disciplina ou não ter, ou de ter determinação e não ter. Entendeu? Porque tem muita gente que escolhe disciplina porque sabe que disciplina é o calo, que se não tiver disciplina, esse mosquitinho tá me atrapalhando, vocês estão percebendo, né? Mas eu vou aproveitar o mosquitinho pra dizer, na vida da produtividade aparecem vários mosquitinhos assim, que vai tentar te atrapalhar. E pode ser que nesse momento eu parasse tudo pra poder ficar cuidando do mosquitinho. E aí meu plano ia ficar aqui. A atividade que eu tinha pra fazer agora não ia acontecer porque eu ia estar atrás do mosquitinho. Então tem vários mosquitinhos na sua vida. Se você não tiver um plano é pra entender o que você vai focar, tanto pra sua vida pessoal quanto pra sua vida profissional, você vai atrás do mosquitinho. E aí, de repente, o mosquitinho não vai realizar aquilo que a gente deseja, na verdade? Então bora começar. Então você vai abrir aqui seu plano e do lado de cá, na esquerda, você vai ter aqui o mantra dos sonhos, né? O mantra de quem sonha, para que você lembre e se fortaleça com tudo que é importante na sua vida. E dessa vez a gente colocou aqui alguns adesivos para que você possa deixar o seu plano ainda mais colorido, com todas as intervenções que possam ter no seu dia a dia, desde mercado, a viagens, ou aquilo que você quer favoritar, ou uma exclamação, se você quiser ter uma atenção maior para alguma coisa específica, ou se você precisar fazer algum pagamento também. E logo aqui em cima a gente tem a disposição de todos os meses. Para que serve isso? Você vai pegar aqui esse adesivo e vai colocar nessas divisórias de acordo com o momento que você estiver começando a utilizar o plano. Então você pode começar a utilizar ele em janeiro, então você vai colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Assim como pode estar comprando esse plano em julho e você pode começar aqui a colocar o adesivo a partir de julho. Então o nosso plano ele não é datado justamente para que você tenha essa flexibilidade e liberdade de usar quando você quiser. Além dessa página, que é bem utilitária, a gente tem uma outra página de adesivos com algumas coisas que a gente acha que tem muito a nossa cara, a cafeína de ser, que tem a cara de quem também planeja, né? Então, assim, tem um adesivo como calma, porra. Porque às vezes você precisa ter calma na sua vida, na sua jornada. Tem uma outra que é quando sua opinião for café, eu aceito. Porque às vezes as pessoas se metem demais na nossa vida, não é verdade? Tem o outro que é faz o teu bem, sabe? Porque se você não estiver fazendo, ninguém vai fazer por você. Então tem vários adesivos assim, com aquilo que a gente acredita que pode te ajudar aí nessa sua jornada. Quando você estiver meio desanimado, desmotivado, você pode colar o adesivo lá na tua cara para você pensar qual o impacto de não fazer isso hoje. Essa pergunta é bem importante. Depois a gente vem aqui para a nossa disposição do plano, é a primeira página inicial, onde você vai colocar o seu nome, também seu telefone, se você quiser, tá bom? É só para caso você perca esse plano, a pessoa possa te achar, então eu sugiro que você coloque o seu telefone. Você vai colocar quando você está iniciando esse plano, até para que você possa olhar no final de um ciclo se você cumpriu com aquilo que você planejou ou não. Seu maior sonho, porque quando a gente lembra de qual é o nosso sonho, a gente sabe por que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Se a gente não estiver lembrando do nosso sonho, a gente às vezes não vai colocar aqui o que é que realmente importa pra gente. Uma frase que te representa, uma música que te representa, uma palavra que te representa, uma paixão na sua vida e por que você merece ser feliz. É como se no plano a gente estivesse criando uma ferramenta para te lembrar daquilo que você precisa lembrar para que você continue seu caminho de forma produtiva, de maneira que faça sentido na sua vida também. Passando essa página, a gente tem aqui uma outra página que nada mais é como você se imagina daqui a um ano. Aqui nessa página você vai fazer uma história, ou um desenho, ou como você imaginar que seja, porque uma folha em branco nada mais é do que a nossa própria vida. E você vai escrever como se você estivesse se imaginando, se projetando daqui a um ano, que é exatamente o ciclo que você vai cumprir quando terminar esse planner. Quando você finalizar essa página, a gente vem aqui para a construção do seu futuro. A construção do seu futuro nada mais é do que várias áreas da nossa vida, como se a nossa vida tivesse vários setores. E dentro de cada setor, você tem que se perguntar como você está hoje, o que você deseja fazer na sua vida. E quando terminar o ciclo de um ano, você vai voltar aqui e vai se perguntar o que você conseguiu evoluir. Porque é muito legal quando você
Entende onde você está, planeja para onde você quer ir e acompanha o quanto você conseguiu chegar, porque isso lhe dá ou motivação para continuar, ou isso também lhe dá um lugar de reflexão de por que você não conseguiu, para que você possa ir criando sempre movimentos de melhoria dentro da sua condução também. Então essa página serve para que você possa estar aí olhando para todas as áreas da sua vida, que são áreas que importam, e que sem dúvida o que faz a gente ser produtivo não é só o que a gente faz pelo trabalho, mas é o que a gente faz para a nossa vida inteira. Por isso que essa página está aqui, para que você possa colocar pertinho de você tudo aquilo que importa. Saímos dela, a gente vem para essa outra página dos seus sonhos. Muitas vezes a gente tem sonhos listados na nossa cabeça, e esses sonhos que são listados na nossa cabeça, muitas vezes são esquecidos de acordo com a rotina, as urgências, os imprevistos que vão surgindo. Então aqui você vai colocar os seus sonhos que são pessoais, seus sonhos que são financeiros, seus sonhos que são de saúde, seus sonhos que são profissionais, e a gente deixa 4 quadradinhos vazios para que você possa estabelecer outras categorias de sonhos que você possa ter, sei lá, como viagens ou qualquer outra coisa. Além disso, a gente tem aqui essa ferramenta do checklist. O checklist nada mais é do que tudo que você pretende fazer durante o próximo ciclo que você estiver preenchendo esse planner. Então a gente colocou aqui algumas sugestões como cursos, livros e filmes, porque como a gente é uma escola, a gente quer desenvolvimento, a gente trouxe algumas áreas que pode te ajudar a se desenvolver também e deixamos uma área vazia e livre para que você possa categorizar de que tipo de checklist você quer criar também para a sua vida para o próximo ciclo. E aí você vai ticando ao longo do ano para você ir acompanhando aquilo que você conseguiu realizar ou não. Saímos dessa página, chegamos aqui no nosso cronograma de metas. Que é um planejamento, onde você vai colocar todos os meses do ano. Como vocês podem ver, você que vai preencher de maneira que não é datada, então você vai estabelecer no melhor momento possível. E aqui você vai colocar as metas de cada mês para que você possa ter tudo junto em uma só ferramenta. Em vez de, minhas metas estão naquele caderninho que eu coloquei e que eu tinha 5 anos atrás. As minhas tarefas estão no outro bloco de notas. A meu planejamento da semana tá no rascunho que eu peguei essa semana. Você se perde. Então, a ideia do planejamento, o do planner, na verdade, é que você consiga colocar tudo num único lugar. E aqui você vai acompanhando mês a mês aquilo que você realmente planejou como meta para saber se você está executando. Até porque, para você cumprir uma meta, você provavelmente precisa de muitas tarefas executadas para que ela consiga chegar ao alcance que você deseja. Saímos disso, a gente entra aqui nos nossos sonhos financeiros. Os sonhos financeiros nada mais é do que você pensar no objetivo. Então, vamos supor que você tem o objetivo de fazer uma viagem, essa viagem, chutei aqui um valor só para poder facilitar a minha explicação, tá bom? Vamos supor que essa sua viagem custou 12 mil reais, ou melhor, vai custar 12 mil reais. Então você coloca aqui, ó, objetivo, viagem para tal lugar. Por que é importante para mim? Você vai escrever o porquê é importante esse sonho financeiro na sua vida. Quanto custa seu sonho? Você vai colocar lá 12 mil. Quanto tempo você precisa? Será que eu consigo juntar 12 mil em um ano? Se eu precisar juntar 12 mil um ano, então eu vou precisar talvez de 1.000 por mês. Então você vai se perguntar se dá ou não. Se você precisar de mais tempo, então talvez você vai colocar aqui 24 meses. Se você colocar 24 meses, você vai se responder a pergunta: quanto eu tenho que poupar por mês? Então, se você precisar juntar 12 mil em um ano, você vai poupar R$1.000 por mês. Se você precisar juntar 12 mil reais em 2 anos, você vai ter que poupar R$500 por mês. Se você precisar poupar durante 3 anos, você vai ter que poupar R$250 por mês. Então, tem muitas vezes que a gente fala que não consegue realizar um sonho porque a gente não tem condição financeira. Então, às vezes, a gente não tem como realmente conseguir 12 mil reais da noite pro dia. Mas se a gente fizer um planejamento de 3 anos, é muito mais fácil conseguir R$250 por mês do que 12 mil de hoje para amanhã. Então a ideia dessa ferramenta é que você consiga tornar aquilo que parece ser muito distante, muito impossível, possível e realizável. Por quê? Porque se tudo depende de você, então você tem tudo. Então temos várias frases ao longo do nosso planner para lembrar que está nas suas mãos, entendeu? Que depende da sua atitude. E aí, pra gente continuar nossas ferramentas, aqui é uma outra página onde você vai colocar a sua rotina. A gente colocou aqui esses espaços vazios para que você possa colocar o horário que a sua rotina começa. Como a gente não estabelece que tipo de rotina vai ser, então você vai colocar aqui. Vai que sua vida começa 3 horas da manhã, né? Então você bota aqui 3 horas da manhã. Mas se ela conseguir começar às 5 da manhã, você bota 5 horas da manhã. Se ela começar às 10 horas, a gente não vai julgar. Tu pode botar aqui 10 horas da manhã. A ideia é que você construa essa rotina de acordo com o que realmente importa pra você, desde o momento que ela começa até o momento que você vai dormir. Aqui tem o que você faz toda semana, aquilo que você faz toda quinzena, aquilo que você faz todo mês. Ou seja, tem itens que não se repetem todas as semanas, em todos os dias. Então, talvez seja importante você trazer aqui de maneira categórica e separada para que você lembre que você precisa repetir. Rotina nada mais é do que aquilo que se repete sempre, que é recorrente, que você vai fazer sempre. Então, às vezes, eu posso colocar aqui que toda segunda-feira eu vou correr, segunda e quarta. Mentira, eu não tô correndo, mas deveria.
E você provavelmente também. Mentira. Então você vai ter que fazer aquilo que faz sentido pra você. Além disso, você vai colocar o que é que realmente importa. Então, às vezes, você pode separar sua rotina entre segunda de manhã eu vou focar em rede social. Quarta de manhã eu vou focar em gestão financeira. Quinta de tarde eu vou focar em melhorar os meus produtos e serviços. Então, você pode criar espaços dentro da sua rotina e você vai estabelecer aqui os horários que você vai trabalhar em cada uma delas, tá? Passando isso, a gente começa as divisórias de cada mês. A partir daqui, todos os meses vão se repetir durante 12 ciclos, até porque um ano tem 12 meses, então a gente faz pensando nisso. E a ideia é que a cada divisória você possa fazer as mesmas coisas que eu vou explicar. Começando com a primeira divisória aqui, toda vez que a gente começa com ela, no fundo de uma divisória de um mês, você tem meio que um resumo geral do seu mês. Então aqui você vai colocar o mês que você está avaliando. Se você cumpriu o seu objetivo, aí você coloca quais eram os seus objetivos e você coloca um check se você conseguiu cumprir. O que você aprendeu no mês que passou. Isso aqui é muito legal. Às vezes as pessoas menosprezam essa ferramenta, mas muitas vezes a gente quer ter autoconhecimento sem olhar para o nosso caminho. A gente só vai ter autoconhecimento olhando para o nosso caminho. A gente só vai ter autoconhecimento se a gente parar para refletir, se a gente parar para avaliar aquilo que aconteceu na nossa vida. E se a gente estiver no corre, na agonia, não vai dar para fazer isso. Então a ideia dessa ferramenta mensal é para que você pare, para que você faça e para que você avalie como foi o mês anterior. Porque aqui você vai ter aquilo que você aprendeu, você vai ter livros que você leu para você também ser grato pelo processo e pelo caminho que você está construindo para que você se desenvolva também. Aquilo que você fez pela primeira vez para você ficar atento se a sua vida está muito rotineira, porque a rotina é legal. Até que não cai na rotina. Se você tiver tudo muito rotineiro e não estiver criando coisas novas pra sua vida, também não é tão legal assim, sabe? Então a ideia de colocar aqui o Fiz pela primeira vez é para que você esteja sempre gerando movimento na sua vida, fazendo coisas novas, para que você faça novos experimentos e tenha novas experiências também. Momentos especiais que são pra sempre, às vezes a gente vive um momento especial naquele mês e aí quando passa 6 meses a gente já esqueceu. Então a ideia de colocar aqui é justamente para que você se lembre depois. Aquilo que você é grato naquele mês, coisas que aconteceram naquele mês que são importantes ser lembradas de maneira grata mesmo, para que às vezes a gente não... A depender do nível de gratidão que a gente tem, a gente pode lembrar mais das coisas negativas do que positivas. Então a ideia de trazer essa ferramenta para cá, para que a gente sempre lembre mais daquelas coisas que a gente é mais grato de forma positiva do que de maneira negativa. Saindo disso, a gente tem aqui um lugar novo que a gente criou nesse plano, que é a gestão das emoções. Então, basicamente, o que é que você vai fazer nessa gestão das emoções? Aqui você vai colocar quais são as emoções que você normalmente sente durante a semana. Então, você pode colocar aqui alegria, tristeza, frustração e alguma outra aí que você normalmente sente durante a semana, entendeu? E aí aqui, se você parar pra pensar, tem 30 dias, até 31 dias no mês. Então, você vai se avaliar de 0 a 10. Então, vamos supor que aqui na alegria você colocou a cor laranja. Então, você basicamente vai pegar essa cor laranja e vai se perguntar: a alegria que tá na cor laranja, no dia 1º de janeiro, eu estive com ela no nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10. Aí você vai marcar aqui, vamos supor que eu estive 10. Aí eu marco aqui de laranja no 10. Aí o segundo dia, o que mais prevaleceu aqui na minha vida no segundo dia foi a tristeza. Então a tristeza tá no nível X. Aí você vai marcar o nível da sua tristeza. Então basicamente você vai conseguir acompanhar as cores das suas emoções ao longo do mês. Porque às vezes, se a gente tá muito triste durante muitos dias, a gente precisa ter atenção. A gente precisa ter cuidado. Se a gente tá frustrado durante muitos dias, a gente tem que ter cuidado também. Então é como se as emoções positivas, elas são muito bem-vindas. As negativas, elas fazem parte da nossa vida. A gente não tem que ir de encontro a elas, mas a gente precisa olhar para elas com carinho. Então as emoções negativas servem para que vocês consigam se manter atentos. Se vocês precisam de alguma ajuda ou não, para que vocês possam observar o seu caminhar, as suas emoções também, porque elas fazem parte da gente. Saímos disso daqui e a gente entra agora no cronograma mensal. Esse cronograma mensal, você vai trazer para cá as metinhas do mês, as mais importantes que você quer lembrar. Vai lembrar qual é o seu grande sonho que faz você, de alguma forma, conseguir executar através dessas metinhas por mês. Vai colocar o seu principal objetivo do mês e qual é o mês. E aqui, qual é o seu foco de atuação? Nessas bolinhas em branco, você vai colocar as datas do mês. Então, vamos supor que aqui seja janeiro. Então, janeiro, acho que segunda-feira é logo a primeira. Então, você vai colocar 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. E em seguida você vai colocar qual é o seu foco de atuação no dia. A gente faz muitas coisas no dia. Mas se a gente tiver uma única coisa que a gente vai atuar mais naquele dia, faz com que a nossa cabeça entenda que as principais tarefas daquela área de atuação, elas precisam ser feitas naquele dia, naquela semana. Quando você faz isso, você consegue ter um panorama geral, você consegue entender que às vezes você vai fazer uma viagem no meio do mês e essa viagem vai acabar gerando impacto na segunda semana ou na semana seguinte. Então você consegue ter um panorama geral daquilo que você tem que fazer o mês todo.
Saímos desse cronograma geral, a gente entra nesse cronograma de conteúdo, que nada mais é do que você planejar aquilo que importa para você na rede social. Até porque esse planner, embora outras pessoas que não sejam empreendedoras estejam comprando ele e também executando, tem muitas pessoas que são empreendedoras e precisam fazer posts na rede social. Então essa página aqui ajuda vocês a pensar em qual vai ser o principal foco de tema do mês que você vai atuar na sua rede social, quais são os assuntos que você quer falar no mês, quais são as datas importantes que você não pode esquecer e as ideias que você teve. Dessa maneira, você vai colocar aqui também as datas certinhas e você pode escrever em cada dia quais são os temas que você quer falar para que você possa também se organizar. Você pode, inclusive, escrever com cores diferentes. Exemplo, eu vou usar a cor rosa para tudo que for story. Eu vou usar a cor azul para tudo que for feed. Eu vou usar a cor lilás para tudo que for reels. Então, você pode categorizar da maneira que for melhor para você também. Saímos desse cronograma mensal, a gente entra na melhor parte de todas, que é o nosso planejamento semanal. É nele que você vai conseguir deixar tudo organizado em relação à sua semana. É nele que você vai conseguir ter uma projeção de tudo que vai acontecer na sua semana e você consegue ter uma flexibilidade de mudança muito maior quando você consegue ver a página inteira. Por isso que a gente criou um plano horizontal para que vocês consigam ver a página inteira de uma única vez. Porque se eu fecho aqui, por exemplo, ó, fica mais fácil de você escrever. Até o lugar que a gente botou a espiral foi pensando no seu uso. Porque se a gente colocava o espiral aqui, meio que ficava na sua mão, então não dava muito certo. Agora o espiral não te atrapalha mais. E a ideia de ser uma única página é para que você consiga, de alguma maneira, colocar tudo o que você vai fazer durante a sua semana. Aqui é o turno da manhã, aqui é o turno da tarde, aqui é o turno da noite. Aqui é a gratidão do dia, porque a gente precisa estar o tempo inteiro fortalecendo e desenvolvendo a nossa gratidão para que a gente lembre sempre das coisas positivas e para que a gente aprenda com as coisas negativas também. E a ideia de você colocar aqui as datas para que você se organize é que quando você planeja a semana, caso você precise fazer uma troca, no próprio papel você já consegue entender onde é que dá para trocar. Às vezes eu vou ter que desmarcar a reunião, então você já sabe onde é que tem espaço, ou então às vezes você já sabe que você não terá espaço. Então a ideia de você ter um plano e ver tudo em um lugar só, em vez de ser várias páginas como uma agenda, é essa facilidade de trocas e de imprevistos que possam surgir no meio do caminho, além de você acabar conseguindo planejar de maneira estratégica, colocando o que você deve fazer por prioridades e por aquilo que realmente importa. Além disso, aqui a gente tem algumas linhas para que você possa colocar aqueles itens que você quer lembrar do dia. Temos aqui os 3 itens mais importantes que para você, tipo assim, não pode deixar de fazer de alguma maneira. E tem aquilo que você gostaria de criar hábito naquele mês ou naquela semana. Então, às vezes, a gente quer criar o hábito de beber água 2 litros por dia. Então, você pode colocar aqui, beber água. Aí, se você fez na segunda, você marca a bolinha. Se você fez na terça, você marca a bolinha. E assim, você pode ir fazendo para vários outros hábitos que você quer construir. A dica que eu dou é não se criar hábito em uma semana. Então, provavelmente, esse hábito vai precisar se repetir ao longo de algumas páginas durante todo o seu processo de criação de hábito, tá bom? Depois disso, basicamente essa página se repete, porque a ideia é que você faça isso ao longo do mês, então cada página representa uma semana. E o mais legal disso é que à medida que você sai de uma semana e você entra na outra, você consegue avaliar como foi a sua semana, se foi produtiva, se não foi. Lembrando que produtividade não tem a ver com você ser uma máquina, não tem a ver com você entregar tudo que você precisa no seu trabalho, tem a ver também com você se cuidar, com você fazer aquilo que importa para você. Então você vai conseguindo analisar as performances que você tem para sua vida pessoal, para sua vida profissional e ir acompanhando e fazendo pequenas melhorias ao longo das semanas. Lembrando também que você consegue acompanhar aquilo que você não fez e já consegue jogar para a próxima semana e assim você vai se organizando de uma maneira melhor. Então você vai repetindo isso até acabar o mês. No final do mês a gente tem essa página aqui com o que você quiser escrever, então não tem nenhuma orientação para dar, porque é o que você quiser escrever. E depois esses ciclos vão se repetindo ao longo dos 12 meses. E aí no final a gente tem uma coisa legal também para que vocês possam utilizar quando terminar o ciclo de 2 meses. O que é? É uma página que faz vocês pararem, observarem o plano inteiro, olhar divisória por divisória, momento por momento que vocês viveram e se perguntarem o que você se tornou ao longo desse ciclo. O que você conquistou ao longo desse ciclo, porque aquilo que você não acompanha, você não consegue melhorar. Então o planner faz com que você consiga acompanhar e você consegue melhorar, já que você tem algo para acompanhar. Além disso, você tem como se perguntar como eu me sinto agora depois desse ciclo de 12 meses e o que eu desejo para o meu próximo ciclo. Então, à medida que você vai parando, refletindo e criando essas reflexões na sua cabeça e trazendo para um papel, você vai transformando aquilo que muitas vezes está no seu imaginário e tornando aquilo ali cada vez mais palpável, mais tangível, para que a realização dos seus sonhos ela seja realmente algo que aconteça na sua vida. Depois que isso acontece, a gente só tem mais uma única coisa que a gente criou dessa vez e que é novidade também, que é o nosso marcador de imã.
A gente fez isso porque a gente testou outras vezes, ficava caindo, entendeu? Machucando, quebrando, uma coisa horrível. Então a gente fez uma melhoria, porque nós somos o nosso cliente mais satisfeito. E o nosso imã de marcador de página, olha como ele é. Você coloca ele aqui, ó. Ó. Ele não cai, entendeu? Meu cabelo caiu, mas o imã não. Então, basicamente, é assim que funciona o imã. Então, você usa ele para poder ajudar a você se achar quando você precisar, de alguma maneira, marcar a página que você está naquele momento. Tudo bem? Acabou? Não. Agora é com você. Você precisa executar tudo aquilo que você planejou. Boa sorte.